Vamos trazer já o Antônio Lavareda para a tela aqui comigo para começarmos hoje, meu caro, pelo tema que marca a atual fase da disputa. Os debates eleitorais já começam a ocorrer Brasil afora, ocorreram fim de semana passado, tem neste fim de semana, isso pelos estados, depois tem previsão de alguns debates presidenciais. E na pesquisa CNT-MDA, que foi divulgada nesta semana, quase 40%, 39,3% dos entrevistados dizem que os debates são importantes para conhecer melhor os candidatos e debater propostas, e outros 21,7% veem como uma boa oportunidade de observar as reações dos candidatos quando confrontados diretamente. Se a gente somar, as duas visões positivas chegam a 61% ante 32%, arredondando, que consideram os debates ruins, porque veem como discussões pessoais ou um formato até desgastado. Queria a sua percepção, ou melhor, a sua avaliação, Lavareda, desta percepção positiva que os eleitores têm dos debates e o risco que os candidatos sofrem ao não se fazerem presentes nesses confrontos diretos. Yuri, em primeiro lugar, boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha na CNN. Os debates, Yuri, são fundamentais há 60 anos, praticamente, nas campanhas internacionais. Estamos falando do mundo afora e também no Brasil. Para quem se interessa por debates, inclusive, eu recomendo dois trabalhos, duas obras extremamente interessantes a respeito. Uma que foca os bastidores dos debates, é o do jornalista Fernando Mitre, Debates na Veia, um livro que vale a pena ler. E uma tese acadêmica voltada para os debates presidenciais da professora Sandra Avi dos Santos, uma tese de doutoramento em ciência política na Universidade Federal do Paraná. Vale muito a pena a leitura. Nesses livros, como em outras obras e outras análises, Yuri, nós vamos perceber que os debates hoje, que já eram importantes no passado, eu falei que eles existem há décadas na gramática das campanhas eleitorais, os debates hoje tomaram um significado novo, porque a televisão, né, ela entra como um cenário no qual eles têm lugar, mas os seus efeitos se desdobram por dias e dias e dias e semanas, além daquele momento em que eles foram travados. Os debates são mais ou menos uma usina de conteúdos. Desses debates saem cortes que são utilizados no WhatsApp, no TikTok, no Facebook, no Instagram, nas diversas plataformas, e eles ficam ecoando durante muito tempo e ajudando os eleitores a formarem suas percepções, suas avaliações. Óbvio que há eleitores que os acham negativos, você vê aí, Uri, 20,2%, dizem que acaba em discussões pessoais, que não contribuem com o país, acham que o formato é desgastado, alguns, 11,7%, porque não discutiria os temas em profundidade, mas os debates atraem atenção, dão o que falar, Yuri, como nós vimos, por exemplo, nas últimas eleições municipais. Ou seja, muita gente criticava a qualidade dos debates que tiveram lugar por exemplo, na disputa municipal, na disputa à Prefeitura de São Paulo, mas a audiência desses debates era elevadíssima, né? Tanto interesse eles despertavam. Os candidatos que não compareceram a debates, naturalmente, esses dados aí que você apresenta nesse gráfico na tela, vão ser, em alguma medida, penalizados, Gil. Nós não sabemos exatamente, nem podemos precisar em qual medida, mas só lembrando que em 2006, a campanha do presidente Lula, depois do primeiro turno, alguns membros da campanha até fizeram um meia-culpa e atribuindo ao não comparecimento ao último debate na televisão a passagem do ex-presidente Lula, que tinha uma larga, confortável dianteira, para o segundo turno. Mas é verdade. Também há presidentes que se elegeram sem comparecer aos debates. Fernando Henrique, em 1998, não compareceu a nenhum debate, mas teoricamente, esses dados que você apresenta nos mostram que é prejudicial, sim, para os candidatos não comparecerem a esses momentos tão aguardados pelos eleitores. A avaliação de risco de
cada um e o quanto valoriza, né, o compromisso de prestar contas, né, ao eleitor. Lavareda, ainda seguindo com dados da CNT-MDA, a gente vai mostrar aqui o alinhamento entre as disputas estaduais e o tabuleiro nacional para abrir esta questão que volta e meia muita gente coloca. E a resposta está aqui. Os entrevistados foram perguntados em quem eles preferem votar para o governador dos seus estados. Quase 33%, um terço falando que votariam em algum candidato apoiado pela esquerda ou por Lula. 26%, um quarto, em algum candidato apoiado pela direita ou por Flávio Bolsonaro. 24% arredondando em um candidato independente. Minha pergunta, Lavareda, é o quanto esses números refletem o cenário da disputa nacional ou se eles revelam uma dinâmica própria. Tem uma razoável proporcionalidade, são os independentes que acabam se espalhando, talvez por não, em dúvida em relação às ofertas que estão no cenário nacional ou porque a polarização nacional é mais forte do que a polarização estadual. Olha, Yuri, esse é mais um conjunto de dados que nos mostra que aquela polarização acirrada, aquela bipolarização, na verdade, no país, não é tanto quanto frequentemente os analistas apontam. Não é bem assim. Há espaço, aparece aí 24,3%. Se você soma candidato apoiado por outro político, você chega a mais do que 30%, quase 31%. Há bastante espaço, não é, no eleitorado para candidatos independentes desses dois principais polos nos quais se divide e se confrontam na campanha eleitoral desse ano, como em 2022 e nos anos anteriores. Mas é importante nós lembrarmos que esse dado concerne, de respeito a uma percepção nacional do conjunto do eleitorado. E as disputas para governador, na verdade, naturalmente, se dão nos limites de cada estado. Então, esses percentuais nacionais, o total referente ao conjunto do país, ele termina descolado de boa parte da realidade, boa parte das 27 unidades da federação. Não é isso, Yuri? Então, de uma forma geral, nós podemos dizer o seguinte: onde o Bolsonaro é mais forte, o alinhamento com a candidatura do Bolsonaro, no caso do Flávio Bolsonaro, é muito importante. Exemplos regionais. O Sul, sobretudo, nós vamos ver daqui a pouco, na análise que você já anunciou das disputas estaduais, nós vamos ver como é que se processa. E, assim como no Nordeste, o apoio do presidente Lula e, por consequência, a vinculação, a identificação dos candidatos aos governos estaduais com a figura do presidente é extremamente importante. No Sudeste, isso já fica mais relativizado e também no Norte. No Centro-Oeste, há também, embora não tanto quanto no Sul, um peso expressivo do bolsonarismo e, como tal, a preferência pelos vínculos com o ex-presidente. Yuri. Então, já que a gente está nesse contexto eleitoral em que muita promessa é feita, aqui toda promessa é cumprida, Lavareda. Então, vamos aqui olhar o índice CNN para o agregado da região sul. Vamos aqui para o nosso telão, abrir aqui o Magic Wall. A gente, só rapidamente, né? A gente sempre abre aqui pelo quadro presidencial, que tem uma relativa estabilidade. Então, já vou passar aqui para o cenário dos estados. Vamos de baixo para cima aqui, mais ao sul. Rio Grande do Sul, qual é o cenário de momento? Uma disputa bastante acirrada neste momento, aqui o número mais recente entre Luciano Zucco e Juliana Brizola, e o número mais recente fica, claro, pela disponibilidade de pesquisas na região, ambos com 26%. Gabriel Souza, do MDB, atual vice-governador, tem 8%, e Marcelo Maranata, do PSD, tem 3%. Completa aqui a tela, Regiane Oliveira, do PSTU, com 1%. Esse é o cenário, então, que a gente tem uma disputa bem polarizada, esquerda e direita no topo, e o candidato apoiado pelo governador Eduardo Leite, tentando quebrar essa polarização, assim como o tucano Marcelo Maranata, Gabriel Souza, estão ali lá abaixo. Vou passar para mais um estado aqui, seguindo, né, como se a gente estivesse ali na BR-116, subindo desde o sul do país, agora em Santa Catarina. Ampla
vantagem do governador Jorginho Melo, candidato à reeleição, com 54% dos votos totais. A gente está falando aqui de uma provável reeleição em primeiro turno pelos números de hoje. João Rodrigues, ex-prefeito de Chapecó, do PSD, tem 20%. Gelson Merizio, do PSB, vem aqui com 7%. E demais candidatos aqui com 2% e 1%, o que mostra esse favoritismo de Jorginho Melo, do PSD. Agora, seguindo no Paraná, aqui tem um cenário mais interessante. O que aconteceu no Paraná? Segue a liderança de Sérgio Moro, como a gente vê nas 3 etapas, e o número foi atualizado neste momento, porque houve uma situação ali, uma articulação política comandada pelo governador Ratinho Júnior, que não pode mais se reeleger. Ele defende Sandro Alex, do mesmo partido PSD, e conseguiu uma união com Rafael Greca, do MDB, que antes aparecia aqui em cenários como terceiro lugar, e com esta junção de forças, Sandro Alex dá uma espichada aqui. Quem acabou ficando aí apertado na situação, tinha uma situação um pouco mais confortável, era Requião Filho, do PDT, que aparecia na segunda colocação, mais próximo de Sérgio Moro, e agora a gente vê os 2 candidatos aqui numa disputa, ainda que Sérgio Moro, pelo PL, continue na liderança. Então, com esses 3 cenários, já dá para a gente, depois vou deixar aqui só na nossa home para eu voltar a conversar com o Lavareda. Tem muito do que você havia apontado, meu caro, no campo ali da direita, maior favoritismo numa região em que o bolsonarismo se tornou muito forte. Lá na região sul, que é tradição, na região sul, no Rio Grande do Sul, que é tradição dos gaúchos, uma disputa política aí ficando mais acirrada. Veja só, Yuri, a região sul é onde o PL tem candidatos nos 3 estados liderando a disputa. O PL, no conjunto do país, nesse momento, lidera as eleições para governos estaduais em 5 estados, e desses são 3 na região sul que você apontou, mais um no centro-oeste, ali em Mato Grosso, e o senador Wellington, e outro em Rondônia, no norte do país. Então, são 5 estados que o PL lidera. Agora, vendo cada um dessas unidades da federação que você apresenta, Yuri, é interessante nós compararmos com a eleição passada, com o que se deu em cada eleição e a diferença desde de 4 anos atrás para cá, do ponto de vista da comparação com resultados, com esses números atuais, que são médias bayesianas do índice CNN. No Rio Grande do Sul, só lembrando, o Rio Grande do Sul foi uma eleição, da última vez, tripolar. O que foi curioso naquela eleição do Rio Grande do Sul, Yuri? O Eduardo Leite terminou o primeiro turno em segunda colocação com 26% dos votos, e deu um salto para 57% e ultrapassou o Onyx Lorenzoni, que tinha terminado em primeiro lugar. Nós vamos ver agora, é preciso ter muita atenção nesse terceiro colocado, um candidato do MDB, que foi vice-governador do Eduardo Leite, e ele, segundo a análise política, a análise diz que ele pode vir a surpreender. Vamos prestar atenção. No Paraná, nós tivemos, na última eleição, um cenário bipolarizado, mas o Ratinho Júnior liquidou no primeiro turno com praticamente 70% dos votos. Ratinho Júnior é o grande eleitor do Paraná. Seu candidato não lidera ainda as pesquisas, aliás, está ali no empate técnico na segunda colocação ainda, que está meio embolada, mas nós precisamos prestar atenção na perspectiva de evolução desse candidato. Ele tem potencial a partir da aprovação superlativa do governador Ratinho Júnior. E em Santa Catarina, Yuri, é interessantíssimo. No momento, nós temos esse quadro, o governador Jorginho lidera as pesquisas, pode ganhar no primeiro turno, como você apontou, mas no segundo turno de 2022, ele teve 71% arredondados, 71%. Ele está bem abaixo, então, do patamar que teve. Em 2022, ele saiu de 37, 38, 39 arredondado no primeiro turno para aqueles 71%. A eleição em Santa Catarina é tão diferente agora, porque em 2022 ela foi quadripolar. E 4 candidatos tiveram mais de 10%
dos votos do primeiro turno. E se você arredondar os 9,8 de Esperidião a mim, você pode dizer que foi um estado pentapolar como Pernambuco, que nós comentamos na semana passada. Tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, mas nós vamos prestar atenção nesses aspectos que eu mencionei, sobretudo. E lembrando lá em Santa Catarina, a despeito dessa multipolaridade que você apontou, Lavaredo, nem para o segundo turno foi o governador da época, o governador comandante Moisés, que era, né? Normalmente os governadores têm a vantagem aí da incumbência, mas naquela eleição ele não conseguiu chegar nem ao segundo turno. Para a gente fechar, Lavaredo, olhando mais uma vez o quadro nacional, como você sempre aponta, a importância da aprovação do governo de momento que a gente vai trazer aqui. Então vou voltar para o nosso telão. Vamos agora aqui no Médico UOL olhar a aprovação do governo Lula, que segue aqui com esse cenário de estabilidade. A gente tem apontado isso, desse saldo zerado aqui no mês de agosto. Alguns levantamentos já saíram, a gente vai terminar aqui depois do mês e arredondar aqui. Lavareda, o que eu quero falar contigo, né, e tratar aqui sobre esse aspecto a gente está aqui no início da campanha oficial. A partir de domingo, finalmente os candidatos podem falar aquilo que é a função básica de um candidato, é virar para o eleitor e falar, vote em mim. Até sábado não pode, a partir de domingo pode fazer isso. Como é que esse momento da campanha oficial, na sua avaliação, pode influenciar a trajetória das curvas que a gente tem visto? Essa aproximação da aprovação que estava abaixo da desaprovação, que dava o saldo negativo que a gente apontou ao longo de todo o primeiro semestre deste ano, como é que isso vai poder ser afetado pela campanha propriamente dita? Yuri, o que é a campanha? Como é que a campanha afeta essas curvas e por que, em última instância, as campanhas importam? As campanhas são, de fato, relevantes, porque aumenta exponencialmente a exposição das candidaturas aos eleitores. Isso leva também a maior interesse dos eleitores, nos candidatos, nas suas ideias, nas suas propostas. Os debates começam a acontecer, as sabatinas, como, por exemplo, a sabatina que a CNN tem realizado e outras emissoras vão avançando, e o nível de conhecimento dos candidatos vai ficando mais equilibrado, Yuri, porque hoje há uma assimetria enorme. Se você afasta Lula e Flávio Bolsonaro, todos os outros candidatos, nenhum deles é efetivamente conhecido por 50% dos eleitores. Eu estou dizendo efetivamente conhecido, não é aquela coisa de dizer conheço de ouvir falar, aquele conhecimento muito superficial. Então é isso, campanha é exposição, campanha é comparação, e você veja o seguinte, quando você aponta essa curva nossa do índice CNN de aprovação, tem um dado curioso aí que nós já comentamos anteriormente. O Lula tem aí 48, não é? 48. Já começou há algum tempo, e daqui para frente muito mais, a se correlacionar de forma bastante elevada a aprovação do Lula, a aprovação do incumbente, com a intenção de voto no incumbente, no caso o Lula, sobretudo no segundo turno. No nosso índice CNN, que nós vamos, em próximas rodadas, começar a apresentar no segundo turno também, se nós estivéssemos agora expostos, nós íamos ver que os 47% que Lula obtém no segundo turno, contra todos os candidatos, ele tem hoje. No índice CNN, 47 contra Flávio, 47 contra Zema, 47 contra Renan, contra Ronaldo Caiado, recua um ponto, é 46%. Isso é praticamente o valor, o percentual da sua aprovação. Essas duas variáveis ficam bastante coladas. Então, nós vamos avançar na campanha, nível de conhecimento vai se elevar naturalmente, os eleitores prestando mais atenção. Esse triângulo das Bermudas vai ser cada vez mais relevante para produzir movimentos. Quais são os ângulos, os vértices desse triângulo? Como nós já lembramos aqui, INSS, Lulinha, Marcola envolvido, no outro ângulo, Master, Vorcaro, no outro ângulo, o fator Trump. E aí, quem conseguir atravessar esse triângulo menos afetado, obviamente vai ser beneficiado nos resultados finais. Lembrando, Yuri, antes de encerrar, o seguinte,
Quem olha esses dados de pesquisa e acha que o jogo já está jogado, deve levar em conta um dado interessante que a Quest divulgou semana passada. Eu vou repetir em ritmo mais lento. 10% dos eleitores dizem que costumam definir mesmo para valer seu voto na última semana da eleição incluindo a véspera da eleição. E mais 10%, Yuri, dizem que costumam definir seu voto mesmo no dia da eleição, caminhando para a urna eletrônica ou até ali dentro da cabine. Então, pesquisa e o índice CNN, que é um agregado bayesiano dessas pesquisas, é ótimo para nós entendermos a marcha dos acontecimentos, mas está longe de ser prognóstico. Exatamente isso. Pesquisa não é prognóstico. O que é certo é que semana que vem, este prognóstico, não tem dúvida, estaremos aqui com o índice CNN. Toda semana eu converso com o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda, maior especialista em eleições do Brasil. Lavareda, até a próxima. Até a próxima, Yuri.